Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 5. Um bloco de 2,5 kg está inicialmente em repouso em uma superfície horizontal. Uma força horizontal F de módulo 6,0 newtons e uma força vertical P são aplicadas ao bloco, figura 6.17. Os coeficientes de atrito entre o bloco e a superfície são o μe, o coeficiente de atrito estático, é igual a 0,40, e o μc, o coeficiente de atrito cinético, é 0,25. Determine o módulo da força de atrito que age sobre o bloco, se o módulo de P é, letra A, 8,0 newtons, letra B, 10 newtons e letra C, 12 newtons. Além das duas forças mostradas na figura do problema, existem mais três forças atuando sobre o bloco. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é o PB, vai ser M vezes G, 2,5, que é a massa, vezes 9,8, que é o G, que dá 24,5 newtons. A força de atrito contrária ao movimento e a força de reação normal do piso sobre ele, vertical para cima. Como o bloco não se movimenta na direção vertical, a soma de todas as forças que atuam nessa direção deve ser nula de acordo com a primeira lei de Newton. Considerando o sentido vertical para cima como positivo, teremos que Fn mais P, as duas forças para cima, menos Pb, que é a força para baixo, tem que ser igual a zero. Resolvendo essa expressão para a força de reação normal, ela se torna, o Fn vai ser Pb menos P. Como já vimos em problemas anteriores, a força de atrito pode ser de dois tipos. Se o bloco não se move, a força de atrito é denominada força de atrito estático e varia de zero até um valor máximo que é proporcional ao valor da força de reação normal da superfície sobre o bloco. Então, a força de atrito estático máxima é igual a μe, que é o coeficiente de atrito, vezes Fn, que é a força de reação normal. Então, dá μe vezes Pb menos P. Se a força aplicada for menor do que a força de atrito estático máxima, a força de atrito terá o mesmo módulo dessa força e conseguirá equilibrá-la mantendo o corpo em repouso. Se a força aplicada for maior do que este valor máximo, o corpo escorregará e a força de atrito cinético entrará em ação. Ao contrário da força de atrito estático, que varia de zero até um valor máximo, a força de atrito cinético é sempre constante e proporcional ao módulo da força de reação normal. Então, Fc, a força de atrito cinético, é igual a μc, o coeficiente de atrito cinético, vezes Fn. Então, dá μc vezes Pb menos P. Considerando a situação da letra A, em que o módulo de P é igual a 8,0 newtons, a força de atrito estático máxima é, o Fm vai ser 0,40, que é o coeficiente de atrito, vezes o peso, 24,5, menos 8,0, que é o P. Então, dá 0,40 vezes 16,5, que dá 6,6 newtons. Como a força aplicada tem módulo menor do que este valor, o bloco permanecerá em repouso e o módulo da força de atrito terá o mesmo valor da força aplicada, ou seja, Fe vai ser igual a 6,0 newtons. Considerando a situação da letra B, em que o módulo de P é 10 newtons, a força de atrito estático máxima é Fm vai ser 0,40 vezes 24,5 menos 10, que é agora o valor de P. Então, dá 0,40 vezes 14,5, que dá 5,8 newtons. Como a força aplicada é maior do que este valor, a força de atrito estático máxima não conseguirá equilibrá-la e o bloco começará a escorregar. Nessa situação, atuará a força de atrito cinético, cujo módulo é, o Fc vai ser o coeficiente de atrito cinético, 0,25, vezes o peso, 24,5, menos o P, que é 10. Então, dá 0,25
vezes 14,5, que dá 3,625 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, essa força se torna Fc igual a 3,6 newtons. Considerando a situação da letra C, em que P é igual a 12 newtons, a força de atrito estático máxima é Fm vai ser 0,40 vezes 24,5 menos 12, que dá 0,40 vezes 12,5, que dá 5,0 newtons. Como na situação da letra B, a força de atrito estático máxima não será suficiente para equilibrar a força aplicada e o bloco escorregará. A força de atrito cinético nessa situação é Fc vai ser 0,25, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes 24,5 menos 12, que dá 0,25 vezes 12,5, que dá 3,125 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna Fc igual a 3,1 newtons.